Cristo. E a palavra do Senhor que eu quero trazer para o povo de Deus encontra-se no livro do profeta Isaías, capítulo 40, a partir dos versículos 27 a 31, que eu passo a ler. Por que dizes, pois, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esta é a palavra do Senhor para o povo de Deus neste dia. E o tema da minha mensagem é a espera que não me fez cansar. Nós encontramos aqui neste capítulo do livro do profeta Isaías, sendo escrito para o povo de Deus que estava em um tempo em que passava pelo que estava no cativeiro na Babilônia. E essas mensagens, elas vêm para levar consolo a este povo. O povo estava enfrentando grandes dificuldades, tanto que o desespero começou a tomar conta deste povo. Eles começaram a ficar tão desesperados que eles levantaram alguns questionamentos. Então, as dificuldades que eles passavam na Babilônia eram tantas que chegaram a concluir, ok, que Deus não estaria ouvindo ou talvez olhando para a situação que aquele povo estava passando. Provavelmente, nas suas mentes, por aquilo que posso talvez aqui cogitar, eles pensavam que, olha, sendo o povo de quem eles eram, não esperavam que passariam pelos apertos, pelas dificuldades, pelas várias situações na terra de Babilônia e Deus ficasse indiferente. Alguma coisa Deus poderia ter feito, assim como Deus fez quando eles estavam no cativeiro, quando eles viviam como escravos no Egito. Os direitos desse povo estavam sendo violados, ok? Os direitos estavam sendo violados, a injustiça estava a imperar sobre este povo. Então, eles no meio de tudo isso, cogitam, olha, Deus não está se importando com os nossos direitos que estão a ser violados. Deus não está olhando para esta situação toda difícil que nós estamos passando por ela. Então, por isso nós encontramos Deus em meio a todos esses questionamentos que o povo foi levantando. Deus ele vai se dirigir a partir do versículo 27 a este povo, mas não para lhes tirar, ou talvez para fazer no sentido de lhes tirar lá com forte mão, como fez no Egito. Mas Deus, antes de mais, vai fazer algumas questões a este povo que merecem a nossa atenção, que merecem a nossa reflexão. E na verdade a mensagem que eu trago da parte de Deus, ela vem exatamente começando através desta reflexão que o Senhor nos chama a termos em meio a situações de dificuldades de várias ordens que nós estamos passando por ela. Deus ele vai começar dizendo ao povo, em meio a todas essas situações, em meio a esse questionamento que ele faz de que, olha, Deus não está nos vendo, Deus está ignorando a injustiça que nós estamos passando aqui na Babilônia. Deus vai dizer, como é que vocês dizem que o Senhor não vê o que se passa convosco? É a primeira questão que Deus vai fazer ao seu povo. Como é que você vai cogitar que eu não me importo, que eu não estou vendo aquilo que você está passando? E com isso, com esta questão, eu entendo que se Deus começa fazendo esta questão,
quer dizer que nenhuma dificuldade que você e eu estamos passando na vida passa despercebido, ou Deus não vê. Não, tudo que você passa, toda dificuldade, toda situação de aperto que você está passando por ela, Deus está vendo. Então é por isso que Deus começa dizendo: como é que você ousa dizer que o Senhor não vê o que você está passando? Não faz nenhum sentido, ok? O povo ainda dizia que Deus não se importava com os seus direitos. Olha só, ok? As dificuldades, os problemas que eles estavam passando fizeram eles começarem a ter pensamentos equivocados, pensamentos errados a respeito de Deus, ok? Mas todas essas questões foram se levantando no meio do povo, em meio a tantas dificuldades que eles estavam enfrentando, ok? Porque na mente deles não podia em nenhuma hipótese, olhando para o tempo todo que eles vinham sofrendo, passando pelo sufoco na terra da Babilônia, Deus não intervir, Deus não fazer absolutamente nada. Então, é por isso que nós encontramos que o Senhor, Ele vai se dirigir ao povo e pergunta: olha, como é que vocês vão cogitar uma coisa dessa? E muitas vezes tem sido assim com muitos de nós, com muitos que professam a fé em Deus. Quando estão passando por dificuldades, quando estão passando por apertos na vida, eles começam a cogitar que Deus não está nos vendo, que Deus não se importa com a minha situação, que Deus não olha para os meus direitos que estão sendo violados, Deus está ignorando aquilo que são as dificuldades que eu estou passando por elas. Só que Deus faz essas questões exatamente para nos fazer refletir, ok? Diante desses pensamentos equivocados, Deus ele faz essa questão para que a gente reflita: como é que vocês dizem que o Senhor não vê o que se passa convosco? Como? De onde é que vocês tiraram isso da mente? Isso é o que acontece quando muitas vezes nós deixamos as dificuldades exercerem domínio. Quando os apertos da vida começam a exercer domínio, eles fazem com que a gente esqueça daquilo que a gente sabe, ok? É por isso que no versículo 28, Deus vai perguntar: será que você não sabe? Será que você não ouviu? Mas por que Deus vai fazer essa questão? A intensidade das dificuldades que este povo estava passando fizeram com que eles se esquecessem daquilo que eles sabiam. Fizeram o pior de tudo, com que este povo esquecesse de tudo que eles tinham ouvido. E é assim, quando nós somos afligidos, quando nós somos assolados por dificuldades, por apertos, por lutas intensas na nossa vida, nós esquecemos de tudo que nós já sabemos, nós esquecemos de tudo que nós já ouvimos a respeito de Deus. E quantas vezes nós ouvimos acerca da grandeza de Deus? Aqui mesmo no capítulo 40 do livro do profeta Isaías, nós vamos encontrar que Deus estende os céus como se estendesse um tapete, dado a sua grandeza. Mas quando nós passamos por dificuldades, nós nos esquecemos de todo este conhecimento que nós temos da grandeza de Deus. Nós esquecemos de todos os relatos das proezas que Deus foi realizando ao longo dos tempos em favor do seu povo. Nós esquecemos, porque nós deixamos que a voz das dificuldades, a voz das lutas, a voz dos apertos da vida fale mais alto do que a voz daquilo que a palavra do Senhor, os relatos a respeito dos feitos de Deus falem em nossa vida. Então Deus está aqui ensinando que as muitas vezes, ok? Deus ensina, que muito do que nós sabemos, ok? Vamos precisar aplicar em momentos de dificuldades. Todo o conhecimento que nós temos a respeito de Deus é para ser útil exatamente em tempos difíceis, é para nos fortalecer, é para nos animar em tempos de dificuldade. É por isso que Deus está perguntando: será que vocês não sabem? Será que vocês não ouviram?
Porque aquilo que vocês sabem, aquilo que vocês ouviram, deve vos dar força, deve vos motivar, deve vos reativar, vos fortalecer, para que nada e nenhuma situação que vocês passem na vida vos abale, vos estremeça, impeça-vos de alcançar o propósito de Deus, vos faça jogar a toalha no chão, porque muitos desistem, muitos abrem mão daquilo que Deus tem para si. Por quê? Porque as dificuldades, porque as lutas estão ficando cada vez mais intensas. Mas entenda, você sabe, porque você ouviu que Deus é grande, que Deus é poderoso e que aqueles que esperam nele certamente terão da parte dele ajuda em tempo oportuno. Então, faça o uso de todo o teu saber, faça o uso de tudo aquilo que você ouviu em teu favor, em teu favor. E é isso que Deus está nos ensinando, que tudo que a gente ouviu é para que nos seja útil em todos os dias de nossas vidas, inclusive em dias de dificuldades, inclusive em dias de muito aperto. É para que isto que você ouviu, é para que estes relatos que você teve a respeito daquilo que Deus é capaz de fazer, seja útil, seja aplicável à sua vida. Aleluia! E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Tudo o que ouvimos visa fortalecer a nossa fé, para que a gente não venha sucumbir, para que a gente não venha desfalecer, para que a gente não venha a morrer, ok? Em meio a dificuldades. Veja, por exemplo, a oração do Abacuque, do profeta Abacuque, no capítulo 3. Essa oração foi motivada por aquilo que Abacuque ouviu, ok? Foi motivada pelos relatos de Deus que vieram ou que Abacuque ouviu. Tanto que Abacuque vai dizer: Senhor, tenho ouvido falar acerca da sua fama e fico maravilhado diante de tudo que eu venho ouvindo. Senhor, diante de tudo que eu venho ouvindo, realiza hoje as mesmas proezas que o Senhor realizou nos tempos atrás. Abacuque faz esta oração, mas motivada por aquilo que ele ouviu a falar a respeito de Deus. E tudo que você ouviu falar a respeito de Deus, toda a grandeza das obras de Deus que você tem ouvido, que você tem lido, tem te motivado ou não tem sido útil na sua vida em tempos de dificuldades? Hein? Tem te motivado? Nós, você e eu, em meio a dificuldades, somos chamados a fazer uso de tudo aquilo que nós temos ouvido, para que nenhuma situação, nenhum problema, nenhuma dificuldade nos impeça de confiar em Deus, de esperar em Deus e de descansar em Deus. Aleluia! Somos chamados, você e eu, em meio a dificuldades que estamos passando, ok? De tudo, a fazer uso de tudo que nós ouvimos falar sobre Deus. Fazer uso disso tudo. E é por isso que Deus pergunta, e Deus volta a perguntar uma vez mais: será que você não sabe? Será que você não tem ouvido? Será que você não tem ouvido? Por que então viver murmurando? Por que viver desesperado, angustiado? Se é uma palavra que você conhece, que fala da força, da potência, da supremacia de um Deus extraordinário que estende os céus, que estende a terra, que habita nos altos céus, e de tão grande que Ele é, nem os céus são suficientes para que o albergue. A Bíblia diz que os céus são a sua morada e a terra o estáculo dos seus pés. Isso é para te motivar. Será que não sabes? Será que você não tem ouvido? Uma pessoa que está enfrentando grandes dificuldades na vida, mas tem o Senhor Jesus como seu Salvador, ok? Esta pessoa, porque sabe quem é o seu Deus, ele conhece o Deus a quem serve, ele tem ouvido acerca das suas realizações ao longo dos anos, ele é motivado a orar. Ele é motivado a orar.
A maior motivação que ele tem é para orar. E não é para murmurar. Todo o seu saber lhe motiva a buscar a Deus em meio a dificuldades. Lhe motiva a buscar a Deus em meio às tantas lutas que ele enfrenta. Então somos chamados, meu amado, a buscar a Deus em tempos difíceis. Mas com base no quê? Com base no que nós conhecemos. Com base no Deus que nós conhecemos. Com base no Deus que nós temos ouvido a falar das suas grandezas, dos seus feitos e da sua pessoa. Operando Deus, quem impedirá? Aleluia. Então, porque nós conhecemos o Deus a quem nós servimos, quando no meio a dificuldades, nós oramos para que Deus nos tire os problemas ou dos problemas ou em outra, para que Deus nos sustente em meio aos problemas, nos sustente em meio às dificuldades. Porque nem sempre Deus vai nos tirar das dificuldades, mas é importante que nós tenhamos garantido o sustento da parte de Deus para que a gente não venha sucumbir em meio às lutas. Em meio às lutas. Então Deus pergunta ao povo: será que você não sabe? Será que você não tem ouvido? Use isso em teu favor. Use o que você tem ouvido. Use os conhecimentos que você tem a respeito de Deus em seu favor. É nesses tempos difíceis que você está passando. Nesta fase que você está atravessando, que não é fácil, que é difícil, que eu reconheço que é desgastante. Use tudo que você sabe a respeito de Deus. Use tudo que você tem ouvido a respeito de Deus para te motivar a buscar forças em Deus, para não sucumbir em meio a esta situação. Porque isso que você está passando, por maior que seja, não excede a força, o poder de Deus. Não é maior, nenhuma dificuldade na vida é maior do que o Deus que você serve, do que o Deus que você professa fé nele. Nenhuma. Nenhuma. Aleluia. Nenhuma. Então Deus está perguntando para você: será que você não sabe? Será que você não tem ouvido? Como é que você vai fazer uma questão como essa, de que Deus não está vendo o que eu estou passando, de que Deus está ignorando os direitos meus que estão sendo violados? Como? Será que você não conhece o Deus que você serve? Será que você não tem ouvido falar a respeito dele, a respeito do que ele é capaz de fazer? Será? Deus está fazendo essa questão. E Deus, depois de fazer essas questões ao povo, Deus começa a fazer uma espécie de reapresentação. Sim, porque faz-se necessário, porque provavelmente, por causa das dificuldades, por causa dos apertos, o povo talvez esqueceu quem é o seu Deus. Talvez o povo esqueceu, então Deus acaba tendo que fazer uma reapresentação, falando de quem Ele é. Deus vai dizer: não tens ouvido, não sabes? Hein? Não sabes? Hein? Que o Senhor, que o Eterno, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga. Deus está perguntando: será que vocês não sabem que o vosso Deus, que é o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga? Será que vocês não sabem que Deus não cansa, Deus não se cansa? Você não sabe disso? Hein? E Deus volta a perguntar: será que você não sabe que não há? Será que você não sabe que não há quem possa esquadrinhar a sabedoria de Deus, o entendimento de Deus? Será que você não sabe? Deus também vai perguntar: será que você não sabe que o seu Deus dá vigor ao cansado e multiplica forças a todo aquele que se encontra sem forças? Será que você não sabe? Será que você não sabe? E Deus volta a perguntar: será que você não sabe que até os jovens se cansam? Será que você não sabe que até os jovens se fatigam? Será que você não sabe que até os jovens tropeçam e caem? Será que você não sabe? Mas que os que esperam no Senhor, os que esperam no Eterno, renovam as suas forças. Será que você não sabe? Deus faz essas questões para ti. Por isso que eu disse que as questões que Deus está fazendo merecem uma reflexão da nossa parte.
Porque as grandes dificuldades, as grandes lutas que você está enfrentando, estão fazendo você esquecer do poder e da capacidade de Deus de tirar você desta situação. Estão fazendo você. Então Deus faz esta reapresentação, mostrando quem Ele é. E faz-se necessário diante da postura que muitos de nós tomamos quando passamos por muitas dificuldades, ou tomamos, ok? Quando fazemos ou passamos por um deserto, faz-se necessário Deus fazer essa espécie de reapresentação, porque não é possível. Esquecemos de Deus. Ok? Esquecemos. E mostramos que esquecemos pela forma como agimos em meio às dificuldades. Agimos como se não soubéssemos quem é o nosso Deus. Agimos como se nunca tivéssemos ouvido do que é capaz de fazer este nosso Deus. Tudo que você conhece e sabe, tudo que a gente tem ouvido até aqui, é para que de alguma forma seja útil na nossa vida. E Deus vai dizer em Oséias capítulo 4, versículo 6, o meu povo está sendo arruinado porque lhe falta o conhecimento. Mas aqui nós vamos ver que o povo não está sendo arruinado, ok? Porque lhe faltava o conhecimento, mas porque lhe faltava fazer o uso do conhecimento que eles tinham a respeito de Deus. Aqui nós vemos um povo que está sendo arruinado, um povo que está em ruína, não porque lhe falta o conhecimento, ou não por lhe faltar o conhecimento, mas porque lhe falta fazer o uso do conhecimento que tem. Quantos estão entrando em ruína? Quantos estão entrando em decadência? Mas com um vasto conhecimento que pode lhes tirar, ou que lhes pode dar ou garantir sustento em tempos de dificuldade. Tem de bom ânimo. Quantas vezes Deus dizia isso? Quando é que se pede para que alguém tenha ânimo? Quando a pessoa está passando por apertos, por dificuldades. Deus diz, tenha bom ânimo, eu venci. Mas porque Deus venceu, eu não desanimo, eu não desfaleço. Ferido, mas não abatido. Paulo diz isso. Deus está nos ensinando nesta manhã que o teu saber tem que se mostrar nos tempos de tempestades que vão se levantar na sua vida. Deus faz forte ao cansado, é o que Deus está dizendo. Você não sabe que Deus faz forte ao cansado? E isso nós ouvimos de Paulo, que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo vai ainda dizer, vou me gloriar nas minhas fraquezas, para que o poder de Deus repouse em mim. Paulo, em tempos de fraquezas, em tempos de aperto, ele não se desesperava, ele se gloriava, porque ele sabia que onde se esgotam as forças do homem, começa a entrar em ação a força que vem de Deus. Onde se esgotam as forças do homem, onde se esgotam as capacidades do homem, entram em ação as forças que vêm de Deus, a capacidade que vem de Deus. Por isso Paulo se gloriava. Uau, estou passando por dificuldades. Certamente que eu vou viver grandes coisas, porque é aqui onde Deus vai fazer conhecido o seu poder. Porque Deus nunca desampara os seus. E Deus não te vai desamparar a ti. Ok? Paulo vai dizer, eu vou me gloriar, para que o poder de Deus repouse sobre mim. Isso porque uma pessoa que está enfrentando grandes dificuldades na vida, mas tem Cristo como seu Salvador, ela pode orar para que Deus possa o livrar, ou Deus possa lhe garantir sustento em meio às dificuldades. Mas hoje, infelizmente, muitos, quando assolados por problemas de várias ordens, ao invés de orar, murmuram. Ao invés de confiar, se desesperam. Se desesperam. Mas a questão que fica é, será que vocês não sabem? Será que vocês não ouviram? Será que vocês não ouviram?
E veja que a palavra no versículo 30 vai dizer, até os jovens se cansam. Deus está dizendo, será que vocês não sabem? Será que vocês não viram? Que até os jovens se cansam. O jovem é conhecido por ter vigor, mas Deus mostra que o vigor do jovem não é garantia de vitória em tempos de dificuldades. Por quê? Porque ele tem limitações. O jovem não é incansável, o jovem não é imparável. O jovem não é isento de tropeços. Não é por acaso que Paulo adverte a Tito para que ele possa chamar os jovens a serem moderados, porque são suscetíveis a falhas, a tropeços, a quedas. Muitas vezes pensamos que por ser Deus está dizendo que mesmo o jovem que é cheio de vigor, que é cheio de força, ele não é invencível, não é imparável. Ele pode se cansar. Ele pode se cansar. Ok? Até o jovem, esse termo até, muitas vezes nós usamos esse termo até para mostrar que não há quem está isento talvez de uma situação, de um problema. É como se Deus está querendo que mesmo o jovem não está isento de ficar fraco, de ficar desanimado, ou de ficar desesperado, ou de perder suas forças, de perder vigor. Até ele, ok? Porque todo mundo quer ser jovem, quer ter vigor da juventude, mas Deus diz que até estes se cansam, ok? E nós somos, em meio aos problemas e às dificuldades, chamados a nos apoiar, não na nossa juventude, não na força da juventude, mas somos sim chamados a depositar nossa confiança em Deus. Em Deus. Ok? Porque Deus vai dizer, os que confiam no Senhor têm a garantia de força divina para que Deus possa os vivificar. Tem garantia. Aleluia. Aleluia. Os que confiam no Senhor têm a garantia de força divina para vivificar o mesmo em meio ao cansaço e à fraqueza. No sofrimento e nas provações, Deus garante sustento. Deus garante força do alto para que você não desfaleça. Para que você não desfaleça. Deus diz, os que confiam no Senhor têm a garantia de receber capacitação para se elevar acima das dificuldades, assim como a águia se eleva nas maiores alturas. Sabe por que a águia voa mais alto do que todas as demais aves? Porque a águia aguenta a pressão. Então, Deus, quando você confia nele, ele te dá capacidade para você aguentar toda a pressão que os problemas vão te trazer na vida. Deus vai te garantir sustento, força, vigor para aguentar toda a pressão. Não é por acaso que a águia voa muito mais alto. Voa muito mais alto. Ela aguenta a pressão. E Deus vai dizer que ele vai te dar capacidade para que você possa se elevar acima das dificuldades. Quer dizer, que diante das dificuldades, você estará por cima e não por baixo. Pedro andou por cima das águas, mas quando ele começou a duvidar, ele estava para sucumbir, estar por baixo das águas. Deus não nos chama para isso. Deus nos chama para passar por cima. Mas como? Quando andamos sobre a palavra, quando andamos sobre aquilo que nós sabemos e sobre aquilo que nós ouvimos. É por isso que você vai encontrar Pedro, vai dizer ao Senhor Jesus, quando eles passaram toda a noite, viraram a noite tentando pescar e não pescaram nada, e o Senhor Jesus vai dizer, lançai a rede. Ele vai dizer, passamos toda a noite tentando pescar e não encontramos nada, mas sobre a tua palavra, Senhor, sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. E o que aconteceu quando ele lançou sobre a palavra de Deus a rede no mar? Ele teve uma pesca tão grande, que houve necessidade de chamar reforços para que eles pudessem albergar
todos aqueles peixes que eles tinham pescado. Então, é a palavra de Deus que você tem conhecimento dela. É sobre esta que você tem que passar a andar. É sobre ela que você tem que fazer acontecer. Mesmo que tudo à sua volta mostre, aponte que é impossível, que está difícil. É aí mesmo, onde sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que você tem conhecimento, sobre aquilo que você tem ouvido, você tem que andar, viver, buscar forças. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Então, quando você e eu confiamos em Deus, Ele vai nos dar capacidade para aguentar toda a pressão que os problemas vão nos trazer. Quando as nossas forças se esgotarem, Deus vai prover forças que nos vão sustentar em meio às dificuldades. Este é o Deus que nós conhecemos, que nós ouvimos falar, que dá força ao cansado. A águia não foge dos fortes ventos. Ela vê neles uma oportunidade de alcançar alturas que nenhuma outra ave pode alcançar. Então você e eu não podemos murmurar diante dos problemas, não podemos murmurar diante das dificuldades. Temos que ver em meio às dificuldades a oportunidade que Deus está nos dando. Ok? A oportunidade que Deus está nos dando. Eu e você precisamos entender que os problemas que nos assolam não são para nos derrubar, mas são para nos permitir experimentar um outro nível de elevação espiritual. Aleluia. Um outro nível de elevação espiritual. Assim como a águia encontra nos fortes ventos a oportunidade de alcançar novos níveis de altura, nós alcançamos novos níveis de elevação espiritual quando os problemas vêm, porque na fraqueza Deus mostra força, porque Deus renova as suas forças para que você alcance coisas inalcançáveis. Deus renova as suas forças para te fazer alcançar coisas inalcançáveis. Confia. Veja que Deus diz que vocês vão correr e não vão se cansar. Vocês que confiam no Senhor vão correr e não vão se cansar. E só o sobrenatural pode proporcionar isso. Porque o normal é que tudo quanto se move ocorre. Até mesmo as máquinas se cansem. Mas Deus promete: vou dar a vocês capacidade de correr espiritualmente sem se cansar. Deus promete: vou dar a vocês a capacidade de caminhar firmes para frente sem desfalecer quando parecer que Deus está a demorar a agir na vossa vida. Deus promete. Deus promete sustento contínuo em meio às dificuldades. Deus promete. Deus promete. Deus promete aos que nele confiam garantia de sustento para prevalecer em meio às dificuldades. Deus promete. Será que vocês não sabem? Será que vocês não ouviram? Será que vocês não ouviram? O tema da mensagem é: a espera que não me fez cansar. Só não cansa quem espera confiando em Deus. Só não cansa aquele que deposita sua confiança em Deus. Muitas vezes você depositou confiança na tua força. A Bíblia diz: maldito é o homem que confia no homem, que faz do seu braço a sua força. É maldito, mas bendito é o homem que deposita sua confiança em Deus. Você e eu somos chamados a depositar a nossa confiança em Deus. E com isso nós vamos ter garantia de sustento, mesmo em tempos difíceis. Nós não vamos sucumbir em tempos de dificuldades, porque maior é aquele que vai estar em nós. Maior é aquele que vai estar atuando sobre as nossas vidas, garantindo vitória, porque nele somos mais do que vencedores. Você se cansa quando espera
porque você deposita confiança nas suas forças, nas suas capacidades. Para com isto, lance sobre o Senhor a partir de hoje toda a tua necessidade, toda a tua preocupação, toda a tua angústia, todos os teus problemas. Lance sobre o Senhor hoje, deposita sobre Ele hoje, entrega a Ele hoje. A Bíblia diz: entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele, o resto Ele vai se encarregar de fazer. Não é você, é Ele. Não é sobre você, é sobre Ele. Não é sobre as tuas capacidades, é sobre as capacidades dEle. Entrega a Ele. Você está se cansando, você está se esgotando porque está a fazer as coisas com as suas próprias forças, com as forças dos seus braços. Você vai se cansar certamente, mas se você entregar a Ele, você não vai se cansar. Você não vai se cansar. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, firme está para sempre. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, levante-se o que se levantar, Ele permanece firme. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no seu próprio entendimento. Reconheça Ele em todos os seus caminhos. Ele vai endireitar as suas veredas. Vai endireitar as suas veredas. Você está se cansando porque está depositando confiança em si próprio. Você está se cansando porque os problemas estão te fazendo esquecer de quem é o seu Deus. Deposita a tua confiança no seu Deus. Deposita a tua confiança na grandeza e na força do seu Deus. E que em nome do Senhor Jesus, o Senhor te garanta sustento contínuo. Confia no Senhor. Entrega a sua vida nele. Confia nele. Deposita a sua confiança nele. Ele está disposto a te ajudar. Ele está disposto a mudar esta situação. Não permita que o aperto, as dificuldades, as angústias venham a subir ao seu coração. Não. Permita que a palavra que você conhece, a palavra que você ouviu, sustente, alimente o teu coração. Não impeça a vitalidade do seu coração. Ei, o que você sabe, o que você ouviu é para te sustentar, para que você permaneça de pé quando tudo estiver varrendo a muitos. Que Deus possa te ajudar rica e poderosamente em nome do Senhor Jesus. Que Deus possa te garantir sustento em nome de Jesus. Para terminar eu oro para que Deus possa tirar você desta situação, para que Deus te faça lembrar de tudo que você conhece, de tudo que você já ouviu, porque o povo de Deus hoje não está sendo arruinado por falta de conhecimento. Hoje o povo de Deus está sendo arruinado porque lhe falta aplicação nos conhecimentos que tem. Que Deus te ajude em nome de Jesus. Para alcançar mais vidas angustiadas, mais almas feridas, mais almas desesperadas, mais almas que estão desistindo de viver. Para isso, em nome de Jesus, divulgue os trabalhos que a Igreja Evangélica Pedra Angular tem feito através dessas plataformas. Subscreva-se, siga as nossas páginas, partilhe os conteúdos que nós temos feito a trabalhar neles. E só assim nós alcançaremos e resgataremos aqueles que já são reféns, estão cativos do medo, das angústias. Deus abençoe em nome de Jesus.